Olha, Deus abençoe você, toda a sua família, um bom dia. Deus possa te proteger e te abençoar. Estava meditando na palavra e olha que interessante, o cântico de Davi em ação ou em ações de graça, né? Segundo Samuel no capítulo 22 fala o seguinte, preste atenção. Falou Davi ao Senhor as palavras desse cântico, no dia em que o Senhor o livrou das mãos de todos os inimigos e das mãos de Saul. Esse cântico é o mesmo que está lá no Salmo 18, né? Aí ele diz: o Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em quem me refugio. Aí eu começo a pensar não apenas no que Davi está falando, porque a gente dá para fazer uma vigília aqui só do que Davi está falando. Olha, Deus é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu rochedo, o meu refúgio, o meu escudo, a minha proteção, a força da minha salvação. Quer dizer, ele está exaltando a Deus. Aí eu fico pensando, na maioria das pessoas quando vão orar, as pessoas que a gente atende, que a gente conversa, tem pessoas que a oração dela é só pedir e só reclamar, mais nada. O que ela faz? Pede, pede tudo que ela precisa e ela reclama. Mas para pensar, o quanto que você tem sido grato a Deus por tudo que Ele já fez na sua vida e pelo que Ele tem feito. Talvez você não esteja andando numa BMW, talvez você não tenha um jatinho particular te esperando, né? Guardado no hangar ali de algum aeroporto. Talvez você não tenha uma mansão, mas quem disse que o agradecimento é para isso? Talvez você esteja passando por uma fase difícil. Quando a Bíblia diz que a lágrima dura a noite toda, não sugere apenas o período noturno. Ele fala que a lágrima dura a noite toda, mas a alegria vem pelo amanhecer. Isso sugere um período. Existem períodos de provações. Olha o caso de José, olha o tanto que ele sofreu. Existem períodos de maiores sofrimento, é um pouco mais demorado até a promessa se cumprir, até a bênção chegar. Mas você acha que vai ser feliz somente quando a bênção chegar? Porque o que nós ensinamos é que, por exemplo, a sua felicidade depende da sua comunhão com Deus. A sua alegria, a sua paz depende do seu relacionamento com Ele. Você não precisa ter alcançado a sua vitória para ser feliz. Você tem que ser feliz em meio à luta. Tiago ensina, meus irmãos, tem de motivo de toda alegria o passar por várias provações. Aí eu estava lendo aqui esse cântico de Davi, como que Davi exalta, como que Davi engrandece a Deus. E eu fico perguntando, será que você tem exaltado a Deus? Aí eu me lembro do Salmo 34, Davi teve que se fingir de louco para não morrer. Davi ficou morrendo de medo e ele ficou com medo de morrer, ele começou a babar, escorria saliva pela barba dele. Então, aí ele escreve o Salmo 34, né? Bendirei o Senhor em todo o tempo e o seu louvor estará para sempre nos meus lábios. Aí eu fico me perguntando, será que você tem sido grato a Deus pelo que você tem? Será que você é grato a Ele pela sua vida? Porque todos os dias a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. Deus tem dado uma oportunidade para mim, para você poder fazer a diferença. Deus tem nos dado chance de poder sermos a diferença, de sermos a luz, de poder fazer com que o nome dele seja glorificado. O que nós ensinamos é que todo problema que surge, todo problema que aparece é uma oportunidade da glória de Deus se manifestar, do poder dele se manifestar. Só que aqui na região a gente está... Eu não sou muito ligado à agricultura, essas coisas, né? Mas a gente está na época dos ipês. Tem ipê rosa, verde, tem tudo quanto é. Vermelho não sei se tem não. Eu já vi rosa, já vi branco, amarelo. E a coisa mais linda.
A árvore ipê, sabe? Aquelas folhas bem amarelo ou bem rosa, né? E tem aquele que olha para o ipê daquele, né, e fala: meu Deus, que coisa linda! Olha a perfeição de Deus. Imagina um desse na minha casa, lá na minha rua. Só que tem aquele outro que fala: imagina o tanto que não deve sujar aquilo. Porque sempre vai ter os dois lados. Sempre vai ter o que vai ver o lado bom das coisas e vai ter aquele que vai ver o lado ruim. Sempre vai ter. Sempre vai ter aquele que vai ver com leveza, com amor, e vai ter sempre aquele que vai reclamar de tudo. Tem gente que reclama de tudo. Estávamos passando por uma seca terrível aqui na região, e aí de repente esses dias choveu, tem dado umas tempestades de chuva e vento muito forte por muitos lugares aqui no estado de São Paulo, bem assim assustador. Aqui foi mais fraquinho, mas choveu legal. Precisa chover mais, mas foi uma benção. Mas ainda assim, tem gente que reclama porque choveu, que não deu para secar a roupa, sabe? Então, assim, é difícil de entender o coração do homem. É difícil entender a chatice das pessoas. Mas o quanto que você tem sido grato a Deus? O quanto que você tem honrado a Ele com a sua vida, o glorificando, exaltando, engrandecendo a Ele? Pensa, porque a nossa vida, ela precisa glorificar o nome dele. Então, esse cântico de ações é um cântico de agradecimento. Davi reconhecendo: olha, o Senhor é a minha rocha, sabe? Invoco o Senhor. Olha que interessante o versículo 5. Porque ondas de morte me cercaram, torrentes de impiedade me impuseram terror, cadeias infernais me cingiram e tramas de morte me surpreenderam. Presta atenção, ondas de morte me cercaram. Ondas de morte, isso não é legal. Torrentes de impiedade me impuseram terror, cadeias infernais me cingiram e tramas de morte me surpreenderam. Você consegue imaginar a situação que Davi estava? A situação física, emocional, como ele estava nessa situação aqui? Aí ele diz: na minha angústia invoquei o Senhor, clamei ao meu Deus, e ele do seu templo ouviu a minha voz e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Olha que coisa gloriosa. Ele estava dizendo: eu passei pelo inferno, mas eu clamei, o meu clamor subiu ao templo do Senhor, ele me ouviu. Aleluia. É disso que nós estamos falando. Não é você se apegar ao problema e chorar apenas e reclamar. Chore, mas invoque ao Senhor. Entristeça-se por conta daquela luta, mas se entristeça e dobre os seus joelhos na presença dele, porque ele vai te levantar, ele vai te socorrer. Agora não seja como aquele perturbado que fica lá reclamando. Até chora, mas só fica reclamando. Exalte o nome dele, a grandeza do nosso Deus. Adore a ele, porque aí você vai passar pela prova, mas Deus vai te honrar, Deus vai te exaltar, Deus vai te levantar, Deus vai te tirar dessa situação. Davi mesmo, o Salmo 40, esperei confiantemente no Senhor, e ele se inclinou para mim e me tirou de um poço de perdição. Então, seja grato a Deus e glorifique o nome dele, exalte o nome dele, deixa que a presença dele seja engrandecida através da sua vida, que ele seja conhecido através de você. Não deixe a dor do problema, da angústia, o que for, frustrar o seu coração e fazer você ficar ali murmurando, reclamando. Olha o povo de Israel. Deus tirou o povo do Egito caminhando em direção à terra prometida, o povo ficou reclamando. Lá a gente comia cebola. Deus trouxe a gente aqui porque não tinha túmulo suficiente para enterrar lá no Egito. Trouxe a gente aqui para matar a gente nesse deserto. Meu Deus do céu, faça isso não. Mas agradeça a Deus, glorifique a Ele. E Ele com certeza vai te honrar e vai te exaltar. Vamos orar. Querido Deus, eu oro por todos para que aonde a Tua palavra chega, que chegue a esperança, o renovo, a fé, e
que o Senhor venha abençoar a vida de todos. Que essa pessoa possa entender, viver pela fé e viver grata ao Senhor. Porque eu tenho certeza que esse problema é só mais uma maneira do Senhor mostrar a tua glória e o teu poder. Por isso eu abençoo a todos. E quem crê, diga amém. Graças a Deus. Amém? Amém, cara? Amém? Então, amém para você. Que Deus te abençoe e te dê força. Agora é só perseverar na fé. Amém? Continua firme e não desista. Porque a lágrima dura a noite toda, mas a alegria ela vem pelo amanhecer. Compartilhe o máximo que você puder. Deus te abençoe e te fortaleça.